aquele determinado jogador tinha alguma coisa a ver, né? Com a vida dele, com a pessoa dele, com alguma pessoa Quer da dizer, vida realmente dele. embarcar na canoa do paciente. Embarcar, sim, sim. Eu acho que essa é uma das coisas fundamentais do Winnicott, é embarcar na canoa do paciente, né? Que se diz muito essa coisa, não entre no jogo do paciente. E é preciso sempre ver os dois lados. E o Winnicott foi muito realmente dialético e paradoxal. De um modo geral, a gente não vai entrar no jogo do paciente, né? O paciente convida a gente, bom, então vamos ter uma relação sexual, e a gente não vai poder entrar no jogo do paciente, não é? Agora, obviamente, o Winnicott inverte a coisa. Vamos entrar no jogo do paciente todas as vezes que isso for possível, né? Todas as vezes que isso não traga uma transgressão de setting, não é? Todas as vezes que as normas essenciais de uma psicanálise não sejam rompidas, você deve embarcar na canoa do paciente, porque é naquela canoa que ele sabe viver, e é naquela canoa que ele vem para a análise, né? A gente tem que entrar e viajar naquela canoa dele, né? Uhum. Eu acho que isso é muito importante. O Winnicott o tempo todo falou dessa palavra fundamental para ele, que era flexibilidade, não é? Uhum. Flexibilidade e manejo do setting. Então, se ele mantinha um setting, como todos nós mantemos, que certas coisas... Como é que você definiria setting para o telespectador? O setting é o nosso ambiente de trabalho, o setting é o consultório, né? É a sala de atendimento do paciente, né? E se nós tendemos a manter o nosso setting, e é preciso que a gente assim faça para o paciente, para ele ter aquela constância, o analista é o mesmo, está sentado na mesma cadeira, né? Em suma, ele não mudou de um dia para outro, não é de repente uma pessoa com conceitos inteiramente diferentes, é preciso que haja uma manutenção de setting. Ao mesmo tempo, quando necessário, é preciso modificar o setting, é isso que ele dizia. Então, essa modificação do setting vai desde você ir à casa do paciente, se for necessário. Se ele não pode ir, se ele não pode ir, você vai lá, vai visitá-lo, vai fazer análise na casa dele, você não pode se modificar. Porque está numa crise de pavor, etc., não é? Ou está numa profunda depressão, vai na casa dele. Quer dizer, ele permitiu o Winnicott essas coisas que há um certo tempo atrás eram heresias para uma técnica psicanalítica construída por Freud tão estándar, tão rígida, né? Tão organizada. Hoje em dia a gente sente como necessidades, principalmente por chamados casos difíceis. Nem todo paciente exige uma modificação de setting. Mas quando nós estamos diante de um caso difícil, é preciso que haja essas modificações e adaptações. Pois é, disso tudo que você está falando, a gente percebe que o Winnicott deu uma ênfase enorme a essa relação pessoal, essa relação de objeto, né, que a psicanálise chama. Sim. E ele até criou um conceito técnico muito bonito, conceito teórico, aliás, que chama-se objeto transicional, que é aquela, né, aquele travesseirinho que o neném agarra. Queria que você explicasse qual é a função que isso tem na vida de uma criança. A questão do objeto transicional é interessante, porque, aparentemente, o Winnicott descreve uma coisa que as mães conhecem, né? Como você disse há pouco, né? É aquele ursinho, é aquele travesseirozinho sem o qual a criança não dorme. O cobertor, a ponta do cobertor que ele segura, né? Que ele segura e suga, sim. Suga a mão ali, né? Em suma, o importante para o Winnicott não foi a descrição do objeto transicional, mas sim do uso do objeto transicional e a significação do objeto transicional. Porque o que o Winnicott percebeu é que aquela era uma forma da criança se relacionar com a ausência da mãe. Reagir e se adaptar, porque o objeto transicional ele surge em torno do 6º, do 8º mês, na fase do desmame, não é? Quando a criança está começando a se afastar da mãe, o desmame possibilita isso, e a mãe dela também, né? E quando ela também já pode ver a mãe como objeto real, total, e pode sentir mais, portanto, a falta dessa mãe. Começa a ter angústias depressivas, de dor, de perda. E precisa, então, substituir essa mãe por esse bonequinho ao qual ele atribui um valor mágico. Para ser substituto da mãe, ter esse objetinho tem que ter alguma coisa mágica. Tem que se adaptar a tudo, não é? Por isso é um travesseiro, é alguma coisa flexível, adaptável a toda a necessidade do bebê. Pode botar na barriga. Danadas quando a mãe quer lavar aquela fronha ou lavar... Sim. Então Deus nos acuda, né? Exatamente, porque todas as características físicas daquele objeto são fundamentais, inclusive o cheiro, né? A cor, né? Se lavou, perdeu a graça, né? Mas então como é que a mãe... Uma mãe suficientemente boa não lava. Isso que eu ia te perguntar. Não se deve mexer com esse objeto? A mãe que é suficientemente boa, ela percebe que não deve se mexer. Ela percebe isso. É quase um objeto religioso para a criança. É a sede, como diz o Winnicott, dos futuros talismãs, entendeu? E totens e talismãs é como objeto religioso. A primeira posse do bebê. É muito importante, se eu tenho uma posse, que eu tenho sede e eu tenho poder sobre essa posse, eu posso fazer xixi em cima, né? É fundamental isso, né? Essa sensação de posse e de controle.
Por que é fundamental isso, Júlio? É fundamental porque a criança se sente, né, realmente sempre fragilizada, pequena, e é exatamente o olhar da mãe que permite a criança sair dessa situação, né, como você falou agora há pouco, de pequenez, de baixa autoestima, que toda criança sente, tende a sentir. Eu não sei exatamente que a mãe exerce essa função. Olha para a criança e transmite que admiração, como eu te amo, como você é linda, como você é grande. E depois, na outra fase, mãe e pai, poxa, você é Batman, você é um super-herói, você é o maior corredor de bicicleta da cidade do Rio de Janeiro, campeão de tudo, né? Você tem um chute mais forte da paróquia, né? É fundamental que se faça isso. Corruti, né, que é um grande autor americano, também morreu recentemente, colocou muito essa questão do espelho, né? E a questão realmente o que ele chama de transferência especular, né, que aparece muito em análise, que é a necessidade do analista, durante muitas fases, apenas espelhar as necessidades grandiosas do paciente. Depois que ele consegue se sentir maior, mais forte, aí você começa a mostrar as outras coisas menos grandiosas dele. Os conflitos. Né? Os conflitos, os aspectos realmente lamentáveis do ser humano. Que Por tem falar que nessa visão do ser humano de si mesmo, existe também um outro conceito de Winnicott que fala sobre o eu, né? O falso self. O que vem a ser isso exatamente? Essa é uma das concepções realmente mais originais de Winnicott, né? E que foi inteiramente absorvida pela psicanálise. Essa é genial, como outras coisas, como objeto transicional. Mas antes eu queria voltar ao objeto transicional, gente. porque eu acho que talvez as coisas mais essenciais do objeto transicional a gente não pode dizer. Então, que o objeto transicional é realmente a primeira manifestação do jogar. Do jogar. O brincar, jogar ou brincar. E é a base, não é? Como você tocou também de passagem, dos processos culturais. Isso é uma coisa magistral, como o Winnicott coloca. Quer dizer, é dessa experiência do objeto transicional, que é o primeiro brinquedo, que a criança aprende a primeiro brincar sozinho, depois o brincar compartilhado, ela com a mãe, com os amigos, etc. E depois realmente aprende a brincar e vai usando os vários jogos e brincadeiras que são fundamentais para a vida e para o crescimento, né? Como atividade simbólica, como forma de poder lidar com a agressividade, né? Como forma de se relacionar, como forma de sociabilizar a agressividade através do jogo, né? E da agressividade implícita ao jogo. E depois essa área vai se ampliando, essa área que o Winnicott chama de espaço potencial, né? Espaço potencial. Potencial, né? Que é o espaço que existe entre a criança e a mãe, dentro do qual está o objeto transicional. Então se cria, como diz o Winnicott, um terceiro espaço da vida. Porque Melanie Klein e Freud descreveram dois espaços da vida, que é o mundo interno e o mundo externo. O mundo interno, eu. O mundo externo, você. Mas há um espaço entre nós. É, por exemplo, nesse espaço transicional que a gente está construindo aqui, como um trabalho a dois, como objeto a dois, essa entrevista. Que não é minha, é nossa, entendeu? É um espaço de interação. E aqui é um espaço, portanto, de criatividade, nossa, de duas pessoas, e que é desse espaço também que deriva todas as atividades de criatividade. A religião, que vem daí, a ciência, a literatura, as artes, tudo deriva realmente dessa relação. Porque, sem dúvida, o ser humano, quando está pintando um quadro, ele não está sozinho, embora ele pinte sozinho, mas ele está pintando sempre para alguém. Naquele espaço transicional, através do qual ele vai se relacionar com o mundo externo. É porque, digamos assim, quando a criança descobre a separação que ela tem da mãe, né? Muitas vezes a criança poderia simplesmente se deprimir, mergulhar num medo, né? Numa sensação de caos, de isolação, né? De perda de limite. E eu acho que o que você está dizendo é que esse objeto transicional, ele cria um elo, né? Uma ponte, né? Como se fosse a cauda do papo de anjo, né? Isso, é um elo, uma ponte, uma ligação, uma sensação de que eu continuo ligado. Porque na vida toda nós vamos ter que lidar com essa questão da separação. A experiência de separação é uma experiência muito difícil para o ser humano. Né? Muito difícil. E é interessante que o Winnicott, que tanto falou na união, na simbiose, né? Na empatia, num trabalho dele chamado Comunicação e Não Comunicação, ele diz a frase essencial desse trabalho, ele diz: todo ser humano é isolado, nunca encontrado. No núcleo do nosso verdadeiro eu está uma parte que nunca se comunicará com ninguém. É preciso reconhecer isso, que essa parte é a parte mais sagrada, é a parte mais pessoal, seria assim uma espécie de selo da nossa identidade. Interessante o que eu digo. Que nunca se comunicará. Nunca se comunicará. Quer dizer, alguma coisa que nós temos que nunca ninguém vai entender.
As pessoas vão nos entender, e por isso existe a psicanálise. Outras formas das pessoas se entenderem. Nós estamos aqui nos entendendo. Mas há alguma coisa dentro de nós que nunca será revelada. E não há problema que a psicanálise, não, porque isso faz parte do ser humano. É preciso saber conviver com isso. E suportar essa limitação da própria pessoa. E suportar essa limitação. Tem coisas em mim que jamais alguém vai entender. Esse silêncio. Mas eu entendo. Eu entendo e eu convivo com elas. Entende? Uhum. Eu tenho contato com elas, eu convivo com elas. Isso é fundamental até em relação à própria psicanálise. Uhum. No sentido de dizer assim, olha, a psicanálise não deve devassar tudo. A gente vai procurar, buscar entender o máximo que a gente pode. Mas tem uma área sagrada. Mas há uma área sagrada, há um limite no trabalho de qualquer pessoa que desvende o outro, né? E principalmente de um psicanalista. Esse seria o self? Esse seria um núcleo do verdadeiro eu. Uhum. Né? Porque o Winnicott descreve um verdadeiro eu e um falso eu. O verdadeiro eu é a nossa corporalidade, aquilo com que nós nascemos. Ele diz, o verdadeiro eu seria representado pelos batimentos cardíacos, pela respiração, por aquilo que é realmente mais corpóreo. Isso seria o verdadeiro eu. Agora, nós não podemos viver só através disso. Então, construímos outra coisa para viver socialmente, que é o falso eu. E é interessante a forma como ele descreve o nascimento, a criação do falso eu. Ele diz que quando a mãe é suficientemente boa, repetindo o que nós dissemos ontem, ela consegue perceber as necessidades do bebê e atender. Então ela percebe o gesto espontâneo, ele fala muito em gesto espontâneo, o gesto espontâneo do bebê. E não abafa, deixa o bebê ter um gesto de revolta, um gesto na direção de alguma coisa, não é? Um gesto de meter a mão na boca, e por aí vai. Ou esse gesto pode ser uma palavra, pode ser um movimento, não é só gesto muscular. Então, a mãe suficientemente boa permite esse gesto, que é o cerne da espontaneidade do bebê. Quando esse gesto não é permitido, no sentido amplo, não é só o gesto muscular, é a manifestação da criança de escolher determinada comida, de querer ir à escola naquele dia, querer ficar dormindo naquela noite, ou ao contrário disso, querer ficar acordada até às 10 horas da noite e a mãe impõe que ela durma às 8. Então, a mãe não suficientemente boa, ela abafa a criança e faz desenvolver o falso self. O falso self é uma estrutura de conciliação. É aquela estrutura que surge exatamente para conciliar com a mãe, para não haver muitos conflitos com aquela mãe. E diz ao verdadeiro self, fica quieto aí, obedece a tua mãe. Então vai se criando um ser que, acima de tudo, é falsidade, é mentira, é conciliação, não é? É renúncia, má renúncia, não é aquela renúncia do adulto, não é? E essa pessoa vai se... dividindo, né? Vai se dividindo, aquilo que é dela, vai perdendo a espontaneidade e vai sendo cada vez mais hábil nessa tarefa de conciliar. São pessoas que se tornam hábeis na tarefa de conciliar, na tarefa de serem políticos, que conciliam, que tudo prometem, não é? De serem pessoas que lidam com venda, e são pessoas que vivem com essa questão de dar, conciliar, mentir. Quer dizer, depois de um certo tempo, a pessoa se torna habilidosa na arte de mentir. Da conciliação, ela parte para a mentira. Para a simulação. Então, passa a ter uma simulação, uma vida mentirosa. São coisas que a gente vê muito aí no dia a dia, das nossas personalidades, né? Quantas existem, principalmente no terreno da política, né? Porque isso tudo ajuda o indivíduo a se afirmar, né? De muitas formas, o indivíduo, através da mentira e da simulação, ele se realiza, ele engana e consegue sucesso fácil, né? Rápido, etc. Né? Júlio, infelizmente, estão avisando que a gente está na hora de terminar, mas isso sempre acontece com os papos bons, né? Porque quando a gente está com uma obra assim como a do Winnicott, de repente a vida, qualquer pequeno gesto, né, qualquer pequena expansão ganha uma dimensão, acho que filosófica mesmo, poética, acho que não tem outra palavra, talvez, para recuperar essa dimensão criativa, né, dos nossos gestos, dos nossos sentimentos. Eu queria te agradecer por você ter vindo aqui, queria renovar a vocês o nome do livro do Júlio, que é O Ser e Viver, uma visão da obra de Winnicott, Júlio de Melo Filho, que a gente pode encontrar pela editora Artes Médicas, que é de Porto Alegre, mas que a gente encontra aí pelo Brasil afora. Então, por hoje a gente fica aqui.